E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais uma dica de história geral e você não pode fazer a prova do Enem sem conhecer a história da África. Lembra que a África é o berço de toda a humanidade, porque o primeiro hominídeo, descendente do Australopithecus, veio caminhando da África e foi dispersando seus descendentes pelos outros continentes do mundo. Lembra também que tudo que se conhecia sobre a história da África até o século XX era a história que o europeu contava sobre a África. Só a partir do século XX é que nós vamos ter o aprofundamento dos estudos sobre a história da África, certo? Lembra também uma dica super importante, que não é só o Egito que existiu dentro da história antiga da África. Nós temos outras sociedades, como a sociedade dos núbios cuxitas, que era uma sociedade que já praticava um sistema democrático, onde as mulheres tinham direito à participação política e também podiam assumir grandes cargos religiosos. Lembra também que existia a sociedade dos alchimitas etíopes, que hoje forma o território que a gente conhece como Etiópia. Essa sociedade esteve sob o governo de uma mulher, conhecida como a Rainha de Sabá. Lembra que nós tivemos grandes sociedades imperiais dentro da África antes da chegada do português, como, por exemplo, o Império de Gana, o Império de Mali, certo? E o Império do Congo, que foi exatamente onde o português iniciou seu processo de colonização. Antes da chegada do europeu na África, nós também tivemos a chegada dos povos islâmicos, dos povos árabes. Algumas comunidades negras foram convertidas ao islamismo e são conhecidas como sociedades negras sudanesas ou negros malês, que até fazem parte da história do Brasil numa rebelião regencial que nós vamos ter no meio da história do Brasil Império. Lembra também que você não pode ir para o Enem fazer uma questão sobre a história da África sem conhecer o que significa o termo sincretismo religioso, que é o momento em que os negros que vão ser trazidos pelo tráfico negreiro vão unir a sua cultura à cultura que já existia no Brasil. Por exemplo, fundindo as religiões de matriz africana com as religiões que eram praticadas no Brasil, principalmente a católica, que era a religião do colonizador português. Sobre a história da África ainda, não se esqueça que hoje a África do Sul faz parte do BRICS, que é o grupo de 5 países que pode substituir economicamente os Estados Unidos em caso de uma falência total, certo? Representando uma grande importância dentro da história econômica do mundo. Lembra também que é obrigatório no Brasil, desde 2009, por uma lei federal, que todas as escolas tenham acesso ao ensino de História da África. Então, por isso, a História da África pode ser uma carta marcada dentro da prova do Enem.